pessoal, aqui é a Gabi. Nós vamos dar início a mais uma videoaula. A nossa disciplina é matemática e o nosso conteúdo são polígonos. Você pode acompanhar comigo na página 88 do seu livro. O que são polígonos? Os polígonos estão ligados às formas geométricas que vocês já aprenderam há muito tempo e já sabem o nome delas. Olha, um triângulo, um quadrado e um retângulo. Isso são polígonos. Mas por que eles são polígonos, Pro? Eles são polígonos porque eles são formados por segmentos de reta. Como assim segmento de reta? Você sabe o que é uma reta? Sabe, né? Isso aqui é uma reta. Então, isso é um segmento de reta. Quando eu começo e eu termino em uma reta, ele é um segmento de reta. Olha aqui a imagem plana de um triângulo. Eu posso falar que ele tem segmentos de reta? Claro que eu posso. Olha aqui, daqui até aqui eu tenho um segmento de reta. Daqui até aqui eu tenho mais outro segmento de reta. E daqui até aqui eu tenho mais outro segmento de reta. Então, quantos segmentos de reta eu tenho? 1, 2, 3. Eu tenho 3 segmentos de reta. Olha que legal. Agora vamos ver no quadrado quantos segmentos de reta eu tenho. Daqui até aqui eu tenho um segmento de reta. Daqui até aqui, mais outro segmento de reta. Daqui até aqui, mais outro segmento de reta. E subindo, mais outro segmento de reta. Então, quantos segmentos de reta eu tenho aqui? 4 segmentos de reta. Agora vamos ver o retângulo. Quantos segmentos de reta ele tem? Daqui até aqui, um segmento. Daqui até aqui, mais outro segmento. Deste ponto a este ponto, mais outro segmento. E daqui até aqui, mais outro segmento de reta. Então, quantos segmentos eu tenho? 4. Isso são polígonos, pessoal. São figuras que são formadas por segmentos de reta. Ele começa e termina. Veja bem o triângulo. Começou aqui, veio para cá, subiu e voltou de novo para onde ele começou. Isso são segmentos de reta. E sabe como são chamados os segmentos de reta para contar aqui? São chamados de lados, que é a mesma quantidade de segmentos de reta. Olha um triângulo. Um triângulo é formado por 3 segmentos de reta, ou seja, ele é formado por 3 lados. O quadrado é formado por 4 segmentos de reta e eles são chamados de lados, então são 4 lados. No retângulo, da mesma forma, 4 segmentos de retas, 4 lados, certinho? Então, também os segmentos de reta são chamados, nas figuras geométricas, de lados, certo? Então, tem começo e tem fim. E os segmentos de reta são retas, que são chamados também nas formas geométricas de lados. Agora eu vou mostrar para vocês que com essa questão de lados, cada polígono tem um nome diferente de acordo com a quantidade de lados que ele recebe para fazer o seu desenho. Vamos ver comigo? Pessoal, antes de nós começarmos a entender e a aprender o nome dos polígonos de acordo com o seu número de lados, a Pro fez alguns desenhos aqui para você para identificar o que é um polígono e o que não é um polígono. Vamos acompanhar aqui comigo. O quadrado, ele é um polígono. Por que ele é um polígono, professora? Ele é um polígono porque ele tem segmentos de reta. Ele é formado por retas. Então, ele é formado por 4 retas, não é verdade? Então, eu posso chamar ele de polígono, porque ele começa e termina naquele ponto e é certinho formado por retas. O triângulo também é um polígono. Por que ele é um polígono, professor? Ele é um polígono porque ele é formado por segmentos de reta. Ele começa e ele termina. Essa outra figura aqui, que não se assemelha tanto a uma figura geométrica, pode ser chamado de segmento de reta, professora? Pode ser chamado de segmento de reta. Porque ele começa e termina e é formado por retas, por segmento de retas. Olha essa estrela, que bem feita essa estrela, hein, que a professora fez aqui. Ela é uma figura geométrica? Ela não é uma figura geométrica, ela é apenas uma figura. Mas eu posso dizer que essa estrela que a Pro desenhou aqui é uma figura que é um polígono. Por quê, professora? Porque ela tem segmentos de retas. Ela começa e termina. Então, a estrela mesmo, ela é um segmento de reta, ela tem vários segmentos de reta. Ela tem vários lados, não é verdade?
Agora veja isso aqui, os não polígonos. O círculo, ele não é um polígono. Por que ele não é um polígono, professor? Mas se ele é uma forma geométrica. Ele é uma fórmula geométrica, mas ele não é um polígono porque ele não tem segmento de reta. Aonde está a reta do círculo? Não tem, né? Ele faz uma voltinha. Então, ele não é considerado um polígono. Veja essa outra figura que a Pro desenhou aqui, cheio de ondinhas. Ondas são retas? Não, ondas são irregulares. Então, não posso considerar como um segmento de reta e automaticamente não posso considerá-lo como um polígono. Veja esta outra imagem aqui. A Pro fez. Tem retas? Tem. Mas essas retas se fecham? Olha aqui essa abertura. Tem a abertura. Então, eu não posso chamar de polígonos. Porque ele não é fechado. Ele não começa e não termina na onde ele começou. Olha esse outro aqui, ó. Outra ondinha. É polígono? Não é polígono. Porque não tem segmento de reta. Então, para ter segmento de reta, tem que começar e terminar e ser reta. Agora nós vamos aprender a nomenclatura. O que é nomenclatura? São os nomes das figuras geométricas que elas levam os polígonos de acordo com a quantidade de seus lados, ok? Pessoal, agora nós vamos aprender como é que podemos classificar os polígonos de acordo com a sua quantidade de lados, ou seja, os seus segmentos de reta. Porque cada figura que é formada por segmentos de reta, dependendo da quantidade de lados que ela tem um nome diferente. Vocês vão aprender e vão acompanhar comigo nessa tabelinha aqui, ó, que a Pro deixou no caderno de vocês, com o nome do polígono, uma figura que represente essa quantidade de lados e o número de lados que ele tem. Vamos fazer 4 exemplos ali no quadro para vocês entenderem melhor. Esse aqui nós já fizemos na explicação, no início da explicação, que é um triângulo. Ele tem, ó, 1, 2, 3 lados. Se ele tem 3 lados, ele é um triângulo. Olha a letrinha T aqui. T não quer dizer 3? Olha os macetes pra gente entender melhor, né? Agora vamos ver esse aqui, que é um quadrado. Vamos ver, ele é um quadrado? Ele é um quadrado, mas ele como polígono leva outro nome. Vamos ver aqui? 1, 2, 3, 4. Esse aqui tem 3, esse aqui tem 4. 4 lados, 4 segmentos de reta. Como eu vou chamar ele? Quadrilátero. Um quadrilátero. Quadrilátero quer dizer o quê? Ó, o quezinho de quê? De 4. Então, são 4 lados, 4 segmentos de reta. Vamos ver esse outro aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 lados, 5 segmentos de reta. Esse aqui leva o nome de pentágono. Ó, pentágono. Pen vem de 5. Olha o Brasil é pentacampeão, ou seja, 5 vezes campeão mundial. Então, pentágono quer dizer que tem 5 lados. Vamos ver esse outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui se chama hexágono. Muita gente fala hexágono, né? Não é hexágono, é hexágono. Tem até um acento aqui, ó. Hexágono, certinho? Ele tem 6 lados, né? Então, quando eu tenho 3, vai chamar de triângulo. Quando eu tenho um polígono de 4 lados, eu chamo ele de quadrilátero. Quando eu tenho um polígono de 5 lados, eu chamo ele de pentágono. Quando eu tenho um polígono de 6 lados, eu chamo ele de hexágono. E aí no seu caderno, na tabelinha, tem outros, né? O heptágono, que tem 7 lados. Octógono, que tem 8 lados. Decágono, que tem 10 lados, que é a imagem daquela estrela que a Pro desenhou para vocês. Então, não necessariamente todos os pentágonos vão ser formados desse jeito aqui, vai ter esse mesmo formato de figura. Nem todos os hexágonos vão ter esse mesmo formato de desenho. Pode ser que ele tenha um desenho diferente, né? Por exemplo, eu vou desenhar esse aqui, ó. Tem quantos lados? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Ele é igual a esse? Não, as figuras não são iguais. Mas esse aqui também é um pentágono. Por que ele é um pentágono, professora?
Porque ele tem 5 segmentos de reta, ele tem 5 lados. Então, por isso, ele também é chamado de pentágono. Então, a tabelinha tá aí no seu caderno. A Pro fez a explicação para vocês do que são os segmentos de reta e o que são os polígonos e como nós podemos nomeá-los, tá ok? Nós vamos fazer a atividade para entender melhor e qualquer dúvida, a Pro tá aqui para solucionar. Beijinhos!